Olá! Entre as muitas afirmações controversas de Jesus Cristo, talvez uma das mais difíceis de compreendermos é aquela que ele fez no Sermão da Montanha, quando ele disse: "Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra." Essa afirmação de Jesus é muito complicada, porque essa palavra manso, ela é muito contaminada, principalmente em português. Porque a ideia que nós temos do manso é daquele que não tem opinião própria, daquele que se subjugou, é do vassalo, é daquele que se deixa contaminar e se deixa dominar pela vontade do seu Senhor. E quando Jesus disse bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, eu acredito que há uma outra conotação. Claro, deve ser uma outra conotação, porque inclusive no hebraico essa expressão não faria o menor sentido como ela foi traduzida para o português. Eu acredito que mansidão tem a ver talvez com elegância, com cordialidade, elegância de caráter, postura, nobreza na maneira de agir. Manso não é aquele que se deixa encabrestar, mas é aquele que, nas reações à vida, ele é não violento, quer dizer, ele não apela para a violência, para a agressividade, ele não acredita na força daquele que revida, ele acredita muito mais numa filosofia não violenta, como, por exemplo, vivenciou Gandhi, e mais na frente também experimentou com toda a sua riqueza Martin Luther King, que preferiu resistir à força do opressor, não usando uma força igual, não sendo ou se rebaixando, se tornando um semelhante, mas preferindo uma outra forma de combater o mal, que foi a forma que o próprio Senhor Jesus Cristo usou quando ele foi à cruz do Calvário. Eu acredito que a grande tentação do Calvário, quando Cristo estava escorraçado, quando ele estava sendo amesquinhado pelas pessoas que o odiaram, foi que ele não se deixou igualar, ele não se deixou ficar igual àqueles que o amaldiçoavam, daqueles que eram baixos e mesquinhos. Ele manteve uma nobreza tão grande, ele manteve uma postura tão fidalga diante de pessoas tão pequenas, tão medíocres, tão rasas e superficiais, que ao terminar todo o rito da execução da cruz, que era um rito terrível, o centurião que comandou tudo aquilo disse: verdadeiramente este homem era justo. Chegou à conclusão de que ele era diferente. E quando Cristo diz bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, ele quer dizer isso: não se rebaixe àquele que está usando da violência, da baixeza nos argumentos, na vida. Mantenha-se nobre, porque a nobreza triunfa. A nobreza triunfa sobre aquilo que é ordinário, aquilo que é comum. E eu creio que nós precisamos muito disso no mundo de hoje. Violência não acaba com mais violência. Quando violência é substituída ou é revidada com mais violência, você começa o ciclo vicioso e pernicioso da vingança, da vítima, da vingança, da vítima. E usando essa lógica, nós acabamos todos despedaçados, destruídos. Como bem mostrou o filme brasileiro Abril Despedaçada, em que duas famílias nordestinas, rivalizando uma com a outra, perpetuam um ciclo de violência que vão se destruindo, se destruindo, se destruindo, até que alguém, em nome do amor, alguém em nome do bem, começa a romper com esse ciclo e aí possibilita que aquela sociedade sobreviva e comece a pensar agora o mundo com beleza. Sim, porque se não formos mansos, nós acabamos nos destruindo,
nós acabamos cegos. Se usarmos a lei de talião, olho por olho, dente por dente, todos nós terminaremos cegos e todos nós terminaremos desdentados. Precisamos usar uma outra lógica, a lógica do bem, a lógica do favor, da cordialidade, da bondade. Não, a vingança não é um instinto que nós deveríamos permitir nos nossos corações. Porque assim, a autodefesa é um instinto bem próprio dos animais que se autodefendem. E muitas vezes as nossas vinganças são armas de autodefesa que nós usamos para nos proteger do outro. O que Cristo está propondo quando ele diz bem-aventurados os mansos é que você não use desta arma para vencer, para triunfar sobre a maldade. Use o bem, porque o bem triunfará. E por que o bem triunfa? Porque o bem quebra com os ciclos das vítimas e da violência e da vingança. E ele cria a possibilidade de um mundo mais harmônico, mais bonito. E quando a gente vive num mundo mais harmônico e mais bonito, a gente possibilita a vida. E é esse o projeto de Deus para cada pessoa e para o mundo. Vivemos hoje um mundo tenso por guerras étnicas, guerras religiosas, Ocidente, cristianismo, Ocidente e Oriente Médio, cristianismo e Islã, que parecem que estão nesse ponto de ruptura da tensão. Vamos quebrar isto. Vamos quebrar essa animosidade que permeia a nossa sociedade, aprendendo com Jesus que são bem-aventurados os mansos, porque são eles que herdam a terra. Deus abençoe.